Saiu o balanço das gigantes de tecnologia, Amazon e Apple. E esses balanços apontam justamente o que eu havia antecipado para vocês há cerca de 4 meses atrás que aconteceria. Por conta da recessão que está sendo instalada, a gente iria começar a ver as empresas tendo queda nos lucros. E é justamente isso que está acontecendo e está se refletindo já, principalmente nas empresas de tecnologia, que são as empresas mais afetadas pela questão da contração econômica. Vamos aprofundar essas questões nesse vídeo. Nós vamos falar então justamente da queda da terceira peça e consequentemente, queda da quarta peça. Quando a gente for falar de payroll, você vai entender essa questão. Então eu vou trazer mais indicadores macroeconômicos para você entender o contexto que nós estamos aí para vivenciar. Eu acredito ainda que o movimento de alta que a gente pode ver nos mercados vai ser um movimento de prender as sardinhas no topo para, consequentemente, as ações voltarem a corrigir. Então fiquem espertos com esses indicadores, porque eles justamente apontam uma realidade que parece que o mercado insiste em ignorar. O mercado ainda insiste em ignorar as consequências desse combate à inflação. O Fed já deixou bem claro que o objetivo deles é combater a inflação e levar para a meta de 2%. E o Fed está deixando bem claro, Powell falou na última ata, ali, na última reunião, que eles podem deixar ainda os juros elevados durante 2023 inteiro. O Powell está falando que é muito improvável que os juros caiam em 2023. E o mercado parece que está ignorando isso. Então, vamos cair para dentro? Deixa seu like aqui embaixo, vamos compartilhar a tela para a gente entender aí melhor o que está acontecendo e será que o mercado está ignorando esses fatos importantes? Bom, vamos descobrir agora. Em 2019, quando a Apple reportou pela última vez uma queda nos lucros, Wall Street só podia colocar a culpa na estagnação das vendas de smartphones. Desta vez, outros fatores abocanharam uma fatia da maçã. Os bloqueios na China, que atrapalharam a produção do iPhone 14 Pro e do iPhone 14 Pro Max, a queda da demanda por smartphones em meio à aceleração da inflação. Olha lá o que eu falava para vocês alguns meses atrás. A inflação diminui o poder de compra das pessoas. Como consequência, as pessoas consomem menos e os lucros das empresas caem. Uma peça vai empurrando a outra. Então, a queda da demanda por smartphones em meio à aceleração da inflação e o dólar mais forte são alguns dos motivos pelos quais a Apple viu o seu lucro líquido cair 13%. Essa questão do dólar mais forte atrapalha, por exemplo, os emergentes, né? E por consequência de tudo isso, a Apple viu aí o seu lucro líquido cair 13% no último trimestre de 2022, ou seja, entre outubro e dezembro. Isso tudo, pessoal, reflete a questão da queda no consumo. Um dos poucos produtos que eu vi que empurrou a alta aqui foi a venda de iPads, mas, por exemplo, venda de Mac, venda de iPhones, tiveram quedas, né, pessoal? Então, tem que ficar muito de olho nessa questão. E quando a gente for agora falar de Amazon, o negócio fica ainda pior. Então a Amazon viu o lucro despencar 99,8% no último trimestre. Então isso aqui, pessoal, agora que a gente vai adentrar, é reflexo dessa recessão que está se instalando. Eu acredito que isso é apenas o começo e justamente reflete a queda no consumo. As margens vão se apertando com a inflação elevada. Vamos ficar de olho nessa questão, bora aprofundar essa temática. Então, a Amazon, pessoal, reportou o lucro líquido de 278 milhões de dólares no quarto trimestre. Queda de 99,8% na comparação com o resultado de um ano atrás. A expectativa era de 17 centavos por ação de lucro e veio 3 centavos. A companhia ainda apontou que o lucro operacional pode seguir em queda no trimestre atual, ou seja, nesse primeiro trimestre de 2023, já que as demissões em massa apenas diminuem o impacto financeiro da maior restrição de gastos dos consumidores e clientes na nuvem. Recentemente foi anunciado que mais de 18 mil funcionários
principalmente nas divisões de comércio e recursos humanos, perderiam, né, seus empregos. A Amazon também reduziu ou encerrou serviços internos, como sua oferta virtual de cuidados primários para empregadores. Então, corte de custos, pessoal. Os lucros vão caindo e as empresas vão tendo que cortar os custos. Isso é natural, tá? Ao mesmo tempo, a Amazon está buscando novas receitas diante dos preços mais altos da gasolina. Isso aqui é um fator também que está fora do radar. Com a reabertura da China, eu já comentei em vídeos passados, com a reabertura da China o petróleo subiu. Isso faz o preço dos combustíveis, da energia subir. Isso deve também impactar na questão da inflação, que vai refletir nos próximos CPIs. Lembrem-se, inflação elevada significa continuidade do aperto monetário. E o mercado está muito otimista que os juros vão começar a cair em breve. Mas talvez o mercado se frustre, né, pessoal? E é isso que pode fazer aí os mercados corrigirem abruptamente. Então a empresa, a Amazon, planeja cobrar aí novas fontes de receita, cobrar então certas taxas de entrega de supermercados para os membros do US Prime, além dos recentes aumentos de preços para ingressar no programa de fidelidade. Então a Apple está se virando para buscar aumentar as suas fontes de receita. Em um comunicado à imprensa, a gestão da companhia disse que estava progredindo no corte de custos, pessoal. Isso aqui é sinal claro de recessão, gente. E como é que o mercado está ignorando isso? Como é que as pessoas estão tão gananciosas? Isso aqui parece que é só o começo, e a própria Amazon está falando isso, não é só o Gabriel que está falando isso. Eu adiantei isso cerca de 4 meses atrás, que iria acontecer. Então o que eu falei da queda da primeira, da segunda, da terceira peça está acontecendo. A gente ainda vai ver a quarta peça caindo, que é o aumento do desemprego. Só que a Amazon está falando aqui, ó, a companhia ainda apontou que o lucro operacional pode seguir em queda no trimestre atual. Então a gente pode ver no próximo trimestre ainda sendo revisado para baixo ou mantendo queda. E isso pode refletir em mais empresas conforme os juros vão subindo e a recessão vai se instalando e o consumo diminuindo. Então abram seus olhos, tá, pessoal? Abram os seus olhos. Vamos seguindo aqui com mais indicadores macroeconômicos. Vamos falar do payroll, que é justamente o que a gente está observando na questão da quarta peça, que é a peça do desemprego, que, por consequência desse combate à inflação, tende a aumentar. O aumento do desemprego nesse aspecto é positivo porque reflete justamente controle da inflação. Conforme, enquanto os empregadores estão disputando por mão de obra, a mão de obra fica mais cara, por consequência isso vai refletir na inflação, tem que repassar custo. A gente já falou isso em vídeos passados. Enquanto a gente vê ainda um aquecimento, do mercado de trabalho, a gente também ainda vê margens para mais apertos monetários. Lembrem-se, o mercado é um cachaceiro viciado em estímulos. A cachaçinha do mercado são os estímulos. Enquanto essa inflação fica elevada, ou eventos dificultam a queda da inflação para a meta de 2%, a gente pode ver esse aperto. E o mercado não quer mais aperto. O mercado não quer que o juro fique elevado por muito tempo. O mercado está precificando queda nos juros para o próximo semestre. E talvez o mercado se frustre quando isso não acontecer. Muito bem, então o payroll, pessoal, veio muito acima do esperado. Isso aqui, por um lado é positivo, mas por outro é negativo. É positivo porque indica que a economia está aquecendo e tem emprego para todo mundo e os salários vão aumentar. Mas no contexto atual de combate à inflação, isso é péssimo. Veio muito ruim o payroll, pessoal. Muito ruim o payroll. A expectativa era de 185 mil e veio 517 mil vagas de emprego. Então indica que o mercado de trabalho está muito aquecido ainda. E por consequência, talvez o combate à inflação vai ter dificuldades. O Fed vai ter dificuldades no combate à inflação, podendo abrir margens para que os juros fiquem elevados por mais tempo do que o mercado imagina. Então, quando a gente vê aí dados de inflação, a gente vai ver esses reflexos aí, tá? Então, os próximos indicadores de dados de inflação é muito importante a gente acompanhar. Claro que aqui no canal a gente vai trazer esses assuntos em primeira mão, então já se inscreve para não perder esses vídeos, né? Outro indicador que saiu hoje aqui foi o PMI de serviços. Também muito importante a gente observar. Veio acima da projeção. Por um lado, como eu falei, é positivo, indica que a economia está pujante. Mas lembrem-se que nós estamos em um cenário
de combate à inflação, e quando a gente vê o setor de serviços aquecendo acima da projeção, isso é péssimo, isso é negativo. Indica que isso pode dificultar a queda da inflação e pode permanecer aí o aperto monetário por mais tempo do que o mercado imagina, tá? O Fed já deixou bem claro que o objetivo deles é combater a inflação e levar a inflação para a meta de 2%. O mercado está ignorando as falas do Powell. O Powell deixou bem claro que nesse ano não vai ter queda de juros. Não vai ter estímulos como o mercado espera. Pois é. A gente tem que ver a inflação caindo e tem que ver se ela não vai voltar a subir ou ter dificuldades de cair. Beleza? Então tem que olhar bem de perto esses indicadores aí. O Tavi Costa da Crest Capital trouxe um indicador bem interessante, onde ele fala: difícil de acreditar que a pressão do custo do trabalho diminuirá em breve com o número de aberturas de empregos nesses níveis. Claro, novos empregos abrindo, disputa por mão de obra, isso aumenta o custo das empresas, gente. Há quase 2 vagas de emprego para cada pessoa desempregada hoje, o que seria perto de suas máximas históricas, pessoal. O crescimento dos salários provavelmente permanecerá alto nos Estados Unidos. Esse é um pilar inflacionário estrutural. E parece que o mercado está ignorando esse ponto ainda. Vamos ver até quando que eles vão conseguir ignorar isso, tá? Isso pode fazer com que os juros fiquem mais altos do que o mercado imagina. Aqui nós temos outro indicador do sentimento do mercado. Perceba que aqui nós tínhamos um sentimento de bull market, otimista, esse sentimento cai, mas nos picos desse sentimento aqui, nós temos os picos também do S&P e geralmente a gente, quando vê esse sentimento aqui subindo, né, os ursos apanhando e os touros gananciosos, na sequência a gente vê a queda desse sentimento, ele é cíclico, e por consequência o topo, né, pessoal, desse movimento corretivo. Então, aparentemente a gente poderia estar vendo aqui apenas um respiro da tendência de baixa para depois continuar cair, batendo com aquela ideia, né, de prender as sardinhas no topo, que eu comentei com vocês em vídeos passados. Outro indicador aqui bem interessante, uma grande lacuna se formando entre o componente de novos pedidos, ISM, né, que está em contração. Então aqui é a questão da manufatura. Em azul aqui, pessoal, você percebe. Aqui vamos lá. Aqui em 2008, olha a correlação da queda do ISM de manufatura em laranja e o S&P. Cara, é muito correlacionado. Perceba que aqui, antes do crash, que parece que é o momento que nós estamos agora, a gente teve uma descorrelação onde o S&P sobe e o SM estava apontando em queda. Tem aqui uma descorrelação, mas depois perceba a relação, o SM de manufatura corrige e o S&P corrige junto, eles são muito relacionados. E agora a gente está vendo justamente um movimento de alta do S&P e queda da manufatura. Então são fatores divergentes que podem apontar que o S&P nos próximos meses pode vir buscar aqui esse movimento, né, de queda para acompanhar a manufatura, tá? Então fiquem espertos também nessas questões aí. A gente pode ver um movimento especulativo, no máximo aqui na minha opinião até os 4.300 pontos, para prender as sardinhas nessa região, mas eu vejo que é o cenário mais otimista. Depois a gente pode ver o preço batendo aqui e voltando a corrigir, tá? Esse é o meu cenário mais otimista aí, seus capitalistas. Nesse cenário, a gente vai ver todos os mercados de renda variável corrigindo, inclusive também as criptomoedas, né? Uma questão interessante é que o dólar index hoje, ele se valorizou, como você está vendo na sua tela, ele deu uma pancada aqui. O dólar index, como eu já trouxe em vídeos passados, ele estava testando esse suporte importantíssimo aqui dos 101 mil pontos e tal. E ele está respeitando esse suporte. Isso significa que o dólar deu uma corrigida, isso deu uma brecha para os mercados de ações e criptomoedas subirem, mas a partir do momento que o dólar voltar a ganhar força, os mercados vão corrigir. E pode confluir justamente esse movimento de alta do S&P, que ele está testando fundo agora aqui, está formando fundo agora aqui, pode bater justamente com esse topo aqui no S&P e também pode levar, né, por consequência, se o S&P corrige, por conta da sua correlação,
pode levar os mercados de criptomoedas para baixo. Isso num movimento que pode demorar ainda alguns meses. A gente ainda pode ver alguma euforia de curto prazo, temos que ver aí como é que o mercado vai se comportar ainda, mas me parece que é apenas um movimento especulativo, a gente vê pela ganância da galera, parece que é um movimento apenas aí para prender as sardinhas no topo, tá? Até porque os fundamentos, como vocês estão vendo, não bate muito com a realidade dos preços. Uma coisa que está me assustando muito aqui é a quantidade de sardinhas que estão acumulando posições, enquanto as baleias vão diminuindo posições. Então eu estou aqui com o número de carteiras com 1 Bitcoin, que é justamente as sardinhas, e aqui as carteiras com mais de 1000 Bitcoins. Você percebe claramente aqui na sua tela, deixa eu dar um zoom aqui, ó. Você percebe claramente o movimento, ó, onde as sardinhas estão acumulando e as baleias estão despejando. Sardinhas acumulando, baleias despejando. O preço sobe, número de carteiras cai. Bizarro, né, pessoal? E aí eu fico refletindo às vezes, cara, se as baleias estão vendendo e as sardinhas estão comprando, será que é um movimento realmente de alta infinita? Como eu falei já em vídeos passados, a gente pode ver altas de curto prazo para você especular fazendo um swing trade, por exemplo. Mas falar que você perdeu o bonde, que agora vai para os 100 mil dólares, eu acho que ainda é muito precipitado. Para a gente ver isso acontecendo, eu teria que ver também aqui no S&P o rompimento e a confirmação do rompimento dessa região dos 4.300. Ele teria que romper essa região, retestar como suporte para voltar a fazer suas altas. Nesse cenário, eu veria aí realmente um movimento de reversão de tendência. Mas eu acho que, por conta do contexto macroeconômico que eu tô trazendo para vocês, é muito difícil isso acontecer. Porque o dinheiro dificilmente vai vir aqui para os mercados de especulação, tá? Para os mercados de ações, de criptomoedas, para os mercados de risco. Me parece que o movimento agora vai ser de alta do dólar, e enquanto o dólar index se fortalece, enquanto o dólar se fortalece, porque o dinheiro vai para o dólar, a gente vai ver os mercados de renda variável temporariamente corrigindo, que vai ser oportunidade, tá? Bom, já falei dos endereços das carteiras aqui, essa relação absurda, né, pessoal, das baleias ainda vendendo, enquanto o preço sobe, o que me faz acreditar ainda que esse é um movimento para prender as sardinhas. E eu acho que um dos poucos ativos que eu vejo compra, né, é justamente o dólar, o ouro, esses ativos aí de proteção, tá? Eu ainda vejo que é um movimento para você acumulando caixa em real e dólar para aproveitar oportunidades mais além. Não descarto altas de curto prazo, mas me parece precipitado achar que agora é alta infinita. É esse que é o meu ponto. A gente pode fazer especulações de curto prazo, se eu fazer alguma movimentação, vou mostrar para os membros do canal aqui do YouTube, nível 2 ou acima. As minhas movimentações em tempo real eu mostro aqui para os membros do canal do YouTube. Mas, assim, pensando para fazer um grande movimento de especulação, uma grande entrada para surfar uma grande onda, eu acho que ainda é muito cedo. A gente ainda precisa aí ver o cenário melhorando, coisa que não me parece muito que está acontecendo, tá? Deixa eu ver aqui até onde que o preço do Bitcoin poderia corrigir, pessoal. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Vou pegar esse movimento aqui. Ó, primeiro nível 0,236, 22 mil dólares. Depois nós teríamos aqui a região de 0,382 nos 20.800 dólares. 0,5, quem sabe, 19.900 dólares, que é justamente aqui onde vem essa grande acumulação aqui, quem sabe o preço do Bitcoin vir acumular. Vão acompanhando aqui, seus capitalistas. O cenário não está muito legal, não. A gente ainda pode vir ver aquela busca nos 25 mil dólares, mas olhando grandes movimentos, não me parece alta infinita, não. O meu objetivo vai ser fazer uma grande entrada para surfar grandes movimentos. Não movimentinhos de 30%, 40%. Movimentos onde a gente vai multiplicar em 10 vezes o nosso capital. Para esses movimentos de 10 vezes, eu acho que ainda está longe. Talvez a gente vai ver isso acontecendo lá por agosto, essas oportunidades, tá? Então, vai ter muita água para rolar ainda. A gente vai ver, por exemplo, em julho, os balanços das empresas refletindo agora o primeiro trimestre deste ano. Se já está vindo agora, pegando o último trimestre de 2022, imagina o balanço das empresas do primeiro trimestre de 2023, onde o caldo está engrossando. Abram os olhos, capitalistas. A gente se vê na próxima. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like aqui embaixo, compartilha aí para todo mundo nos grupos do WhatsApp. Forte abraço. Tchau, tchau.